Prisão de Deolane Bezerra, essa grande empresária, influenciadora e advogada, revolta a família, tá, gente? O que aconteceu agora? A irmã de Deolane, ela comparou, tá, a situação de Deolane com a mãe do Henri Borel e detonou a justiça brasileira. O Henri Borel, vocês se lembram, não é? Foi morto aí pela própria mãe e pelo padrasto, enfim, uma situação que comoveu o Brasil há algum tempo atrás. A Daiane Bezerra, advogada e irmã da influenciadora Deolane Bezerra, usou as redes sociais para expressar a sua indignação, e eu vou trazer para você a partir de agora todos os detalhes dessa notícia, né? Eu quero que você comente aí. Vocês acreditam que a justiça brasileira está sendo injusta com Deolane Bezerra? Será que a Deolane Bezerra é realmente inocente e está pagando por algo, por um crime ou por uma situação que ela não cometeu ou participou? Mas antes que eu traga para vocês essas novas informações, eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para você o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 578 mil inscritos, quase 208 milhões de visualizações. Bem, vamos então direto ao assunto, né, aos detalhes, porque, gente, uma repercussão muito grande, né, o que está acontecendo aí com a Deolane Bezerra. Todas as plataformas digitais estão falando sobre a situação da famosa, e a própria irmã de Deolane Bezerra, a Daiane Bezerra, que também é advogada, está revoltada, tá, gente? Porque ela voltou aí a se manifestar publicamente sobre a situação da irmã, a influenciadora Deolane, que permanece detida na cadeia feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Em publicações feitas nas redes sociais, a advogada demonstrou indignação ao comparar o caso da família com a recente decisão judicial que resultou na liberdade de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel. Por meio dos stories do Instagram, Daiane questionou os critérios adotados pela justiça e afirmou não compreender a diferença de tratamento entre as duas situações. Segundo ela, Deolane continua afastada da família e da filha, apesar de responder a acusações que ainda não tiveram desfecho definitivo. É difícil compreender, enquanto Monique Medeiros foi autorizada a voltar para casa, Deolane continua privada da convivência com a família por conta de acusações que ainda estão sendo discutidas, começou a advogada. Na sequência, ela reforçou a comparação ao destacar o papel de Deolane na criação dos filhos. Uma mulher dessa ganha a liberdade de ir para as ruas. A outra, que criou e cria 3 filhos sozinha, segue lutando pelo direito de estar ao lado da filha, que depende exclusivamente dela. Situações como essa fazem muitas pessoas questionarem os critérios adotados pela justiça, e encerrou. A declaração foi feita após Monique Medeiros deixar a prisão na última quinta-feira. A mãe de Henri Borel foi beneficiada por uma decisão do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, que resultou na expedição de alvará de soltura. Durante o julgamento realizado no 2º Tribunal do Júri da capital fluminense, a acusação de homicídio doloso atribuída a Monique foi desclassificada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A juíza Elizabeth Machado Louro concedeu o perdão judicial e citou questões de gênero ao justificar a decisão. Ao anunciar a dosimetria da pena, a magistrada avaliou que Monique já havia enfrentado uma punição significativa por meio da condenação social sofrida ao longo dos últimos anos. Segundo a juíza, a expectativa de que a mulher corresponda ao papel de uma mãe perfeita contribuiu para uma reação pública desproporcional diante de sua participação no caso. O veredito foi divulgado ao término do 10º dia de julgamento. Na mesma decisão, o 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro considerou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. É o Brasil sendo o Brasil, né, gente? Pois é, eu não estou aqui para falar que a Deolane tem menos culpa ou mais culpa, né? Eu acho que são casos completamente diferentes, né? Mas eu não gostaria que essa mulher, né, que matou o próprio filho, né, gente, voltasse para as ruas, né? Essa Monique Medeiros, realmente, ela foi muito cruel com o que ela fez com o Henri Borel, né? Um assunto que eu cobri aqui no canal, né, por vários meses. Isso aconteceu, eu acho que há uns 3 anos atrás, né? E até hoje
nós nos lembramos de tudo que aconteceu naquele momento, né, de muita tristeza. Bem, gente, outra situação também no caso de Deolane Bezerra, tá? Uma tese que beneficiaria a famosa perdeu força, tá? Especialistas explicam por que a tese envolvendo a prisão domiciliar de Deolane Bezerra perdeu força com o avanço das investigações. Bem, presa desde o mês passado por suposto envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra tem visto minguarem as chances de conseguir mudar para a prisão domiciliar preventiva. Atualmente, a famosa segue detida na cadeia feminina no interior de São Paulo, tá? Bem, a situação é a seguinte, gente. Especialistas explicaram que uma tese da defesa de Deolane tem perdido força com o avanço das investigações, a de que a influenciadora é mãe de uma criança menor de 12 anos e, por essa razão, deveria se enquadrar na hipótese prevista pelos artigos 318-V e 318-A do Código de Processo Penal, que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. De acordo com o consultor jurídico Eduardo Pereira, a chance da Justiça aceitar tal tipo de pedido é cada vez mais remota. Segundo a tese apresentada por juristas que acompanham o caso, a questão não envolveria apenas a liberdade da investigada. O ponto central seria a proteção constitucional conferida à criança. Para esses especialistas, a prisão domiciliar não pode ser interpretada como um benefício pessoal concedido à investigada, mas como um instrumento de proteção da infância destinado a minimizar os impactos do encarceramento materno sobre crianças que não participam da investigação e não possuem qualquer responsabilidade pelos fatos apurados. Segundo alguns juristas, a prisão preventiva de Deolane representaria um tipo de ilegalidade, já que teria ocorrido uma violação ao princípio constitucional da proteção integral da criança, uma vez que os efeitos da prisão da mãe repercutem diretamente sobre uma menor de idade que não integra a investigação e possui prioridade absoluta perante o Estado. Segundo o consultor, com o avanço das apurações, o indiciamento por lavagem de dinheiro e organização criminosa e o surgimento de novos elementos investigativos, especialistas avaliam que a tese baseada exclusivamente na maternidade perdeu considerável força jurídica. Isso porque a jurisprudência dos tribunais superiores admite que a prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos pode ser afastada em situações excepcionais, especialmente quando presentes fundamentais concretos relacionados à gravidade dos fatos investigativos, ao risco processual ou à suposta atuação em organizações criminosas, disse. Assim, embora a discussão sobre a audiência de custódia continue despertando debates entre operadores da direita, a avaliação predominante é que o argumento possuía potencial muito maior no momento inicial da prisão do que possui atualmente, após o avanço formal das investigações. Ou seja, a coisa tá feia e preta para Deolane Bezerra, né, gente? E o que pode acontecer daqui para frente? Ela simplesmente continuar presa, né? A liberdade por ter aí uma filha menor de 12 anos provavelmente não irá acontecer. Deixe aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!